Olá, queridos! Estamos aqui no JPR Cast, hoje com uma mesa muito legal. E eu quero apresentar a galera que está aqui conosco, está aqui. Bruno! Satisfação, pastor. Prazer estar aqui. A satisfação é nossa, está aqui também o Matheus. Fala, Matheus. Prazer, pastor. Tamo aí. Também está aqui o Elton. Paz, queridos, tudo bem com vocês? Cara, muito legal ter você aqui. Hoje também nós temos aqui entre nós, na Sueli. Prazer, pastor. A satisfação estar aqui Amém. também. Glória a Deus. Então, gente, hoje os assuntos que nós vamos decorrer aqui vai ser muito legal. E o que nós vamos falar hoje sobre esse relacionamento dos jovens com os pais. Nós vamos tratar aqui sobre amizade, sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. Cara, é uma gama de assuntos que nós vamos decorrer aqui. Eu quero crer que você que está aí conectado conosco, você que está assistindo esse podcast, os assuntos que vão rolar aqui vão ser assuntos muito pertinentes desses dias e que tem tudo a ver com essa galera, com esses jovens, com adolescentes. E a gente quer ser aqui nessa mesa, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, edificar muito a sua vida e que você possa crescer conosco nesses dias em que nós estamos vivendo como igreja, e creio que esses assuntos que nós vamos abordar aqui vai acrescentar muito a sua vida. Vamos lá. E nós queremos aqui desenvolver esse podcast aqui hoje com essa galera que está aqui. Nós temos aqui líderes dos adolescentes, nós temos aqui pro lado aqui da direita, né? Os líderes dos adolescentes, líderes de jovens, e nós queremos construir esse papo aqui com o pensamento de cada um aqui, que isso tudo que nós vamos abordar aqui são dúvidas, né, Bruno? Desses dias. O que você tem a me dizer? Eu acho que essa parte de relacionamento é uma parte bastante importante na vida do jovem e provavelmente é onde o líder tem mais dificuldade de trabalhar, então, seja namoro, seja amizade, seja relacionamento com os pais, com liderança. Então acho que é um assunto bem bacana para a gente tratar, para tirar a dúvida da galera aí. Sueli, o que você... Eu acho que o fundamento hoje em dia é o relacionamento. Então, a gente vive numa geração que é difícil ele se relacionar lá fora. Então, quando vem para a igreja que necessita ter um relacionamento, eles têm muita dificuldade. Então, eu acho que é muito importante hoje em dia falar, porque eu acredito que é através do relacionamento que eles vão chegar a algo. Né? Não tem como a gente viver sem relacionamento. Tanto em escola, trabalho, na igreja. Então, não tem como você se isolar. Legal. Matheus? Eu acho que como a gente vai tratar aqui muito sobre a questão do relacionamento de um jovem cristão, a base do relacionamento acaba começando em casa, né? Então isso vai refletir na forma que a pessoa vai se relacionar com os amigos, vai se relacionar com uma namorada, com uma esposa e até mesmo com Deus. Então acho é um tema muito importante, principalmente para a nossa atualidade, que a tecnologia ela aproximou pessoas que estão distantes, mas distanciou pessoas que estão perto. Então acho que... O que você acha? Eu acho que isso é muito válido, é uma conversa que ela precisa produzir dentro dessa geração algo muito importante que vai construir, né? É uma mudança, assim, vamos dizer, radical, porque nós vemos a grande dificuldade hoje dos jovens, dos adolescentes, é relacionamento, tanto dentro de casa, tanto dentro da igreja, como fora, em escola. Então, muitas vezes a gente vê esses problemas, então eu acho que é bem pontual esse tratamento, essa conversa. Gente, eu quero desenrolar assim numa conversa muito franca com vocês, acho que a gente pode, o começo é meio assim, mas nós vamos se soltando aqui, mas em primeiro lugar, dentro desses assuntos que nós vamos abordar, o que vocês imaginam como esse relacionamento com os pais, e não somente com os pais, fora da casa, esse relacionamento com os pais, com o pastor, com a professora na escola, com autoridades no geral. Isso, como que a gente vai desenvolver isso, né? Por que geralmente os jovens confiam mais em desconhecidos do que no próprio pai? Eles se entregam mais ou é o inverso disso? O que vocês têm a me dizer? E vamos construindo isso aí. Bom, eu não sou pai, mas sou filho, né? Então, eu acho que o primeiro passo tem que vir dos pais. Abrir esse espaço para entender os filhos, abrir esse espaço para ouvir os filhos, colocar esse ombro amigo para que eles confiem, porque muitas vezes a gente vê o pai só como repreensão, né? A gente tem medo de contar nossas falhas, nossos erros, e porque acha que vai apanhar, alguma coisa assim, mas quando se constrói essa coisa sólida, sabe? De confiança, eu acho que evita-se muita asneira, de fazer muita asneira na vida, sabe? Confiar nos pais. Eu acho que também essa mesa de relacionamento saudável dentro de casa,
né, nessa conversa que a gente está aqui, você acha que isso, sendo saudável dentro de casa, como que isso vai ser refletido lá fora, né? Como que a gente vai... a maior dificuldade nossa como pastores, como líderes, isso olhando num contexto geral, a gente, sempre quando a gente vai tratar na essência a necessidade de relacionamento entre jovens e adolescentes dentro de casa, isso tem sido uma pauta muito difícil, cara. O que você me diz, Matheus? Eu concordo com o Bruno. Isso tem que acabar partindo dos pais, né? E a gente entende que hoje em dia muitos adolescentes, muitos jovens têm problema em casa, mas a gente está aqui para auxiliar eles, né, no entendimento que a gente tem de uma intimidade cristã, né, de liberdade, de transparência. E a gente ensinando isso para eles, eles vão conseguir levar isso para os filhos deles. Então, eu acho que esse movimento que a gente está fazendo, de conversar sobre relacionamento e falar o quão saudável isso é, você ter um pai como amigo, vai fazer com que os nossos adolescentes hoje, quando se tornarem pais, coloquem isso para frente. Mas a gente também tem o oposto também, né? A Sueli que vem de um contexto totalmente diferente, porque nós temos um contexto de você que vem, não sei como, o Elton também vem desse contexto também, em que não tinha essa mesa de relacionamento dentro de casa com pais cristãos, porque é o que a gente muito tem hoje também, tem também, e também isso também é uma utopia, né? De achar que porque o pai é cristão, eles têm mesa em casa. Sim. Isso também a gente também, o que falta nisso aí também? Porque por um lado a Sueli vem de um contexto totalmente diferente, não vem de uma mesa, não vem de conceitos cristãos, mas hoje ela está aqui. O que você me diz, Sueli? Você que vem nessa construção aí. Eu acho, é muito mais difícil. Eu falo por mim, eu acredito que se eu tivesse essa mesa, esse pai, essa mãe, muitos problemas que eu tive que enfrentar, eu não tinha enfrentado. Né? Porque como eu vim de famílias, foi criado por mulheres, não era nem minha mãe, era minha avó, então você é criado por um ambiente que você não confia em pessoas, então como que eu vou me relacionar se eu não confio? Então a gente é criado assim. Então eu acredito que os pais têm que parar de terceirizar o problema, terceirizar para a igreja, para o líder, para a avó, né? Então eu acho que eles têm que assumir a responsabilidade, porque senão vai ser uma geração que só vai replicar. Então, se Deus não tivesse transformado a minha vida, com certeza eu estaria replicando. Como antes de aceitar Jesus, eu estava replicando, mesmo casada. Então, eu acredito que tem que ser do princípio, não pode ser terceirizado. Mesmo que tudo fique moderno, eu acho que a mesa é necessária, chamar para conversar é necessário. Se os pais sejam cristãos ou não, é muito importante. Você caminhar junto com os pais, talvez reuniões, alguma coisa assim, talvez um discipulado com os pais, acho que seria bem bacana para começar a gerar isso nos pais. Porque na realidade hoje nós estamos até essa conversa que a gente estava aqui, né? Fora aqui dos bastidores, a gente estava conversando um pouco, porque essa ideia dos adolescentes e jovens se posicionar, tanto como você, Sueli, que vem de uma faculdade agora, vocês que estão nisso, e é legal ouvir de vocês, porque hoje nós estamos vivendo uma polarização, né? E como esse jovem cristão envolvido nessas áreas, como ele vai se posicionar sobre essas autoridades fora de casa? Como que ele vai ver isso? Será que ele vai ser um Daniel na Babilônia que não vai se moldar porque tem um princípio cristão, ele está fundamentado em algo, ou ele vai ser alguém que vai ser modelado por outras pessoas? Porque eu ouvi isso, um relatório até do pastor Silas Malafaia, que alguns jovens, quando cristãos entram na faculdade, ali eles começam a se perder. Sueli que veio agora, terminando a faculdade. Eu me converti, eu estava na faculdade, e aí, então como foi é isso? Muito difícil. Porque assim, eu estudava de manhã, então era algo assim, 10 horas vamos para um barzinho. Então assim, você quer se encaixar. Então o jovem, eu acho que ele não sabe quem ele é, então ele aceita qualquer lugar. Então qualquer lugar que tem uma galera que está rindo, ele quer fazer parte, porque aquilo é a felicidade para ele. Então o que eu via na faculdade era isso. Então a galera, às 10 horas da manhã, talvez nem bebia, mas assim, é uma turma, então é o pessoal da faculdade. Então se eu não sei quem eu sou, eu me encaixo em qualquer rodinha. A necessidade de se encaixar, né? Então assim, eu acho que para um cristão estar numa faculdade, ele tem que saber muito quem ele é em Cristo. Porque senão ele vai se encaixar em qualquer rodinha de lá. Só para fazer parte, porque, é faculdade, que nem a gente escuta. É uma vez só, então você tá novo, você só vai viver isso uma vez só, entendeu? Essa necessidade. Eu acho que o princípio é a identidade, é você saber quem você é. Senão qualquer lugar te serve. E essa identidade também é bem importante a gente frisar, porque ele precisa saber quem ele é em Deus, né? Sim. Não em si mesmo. Sim, Deus, porque a nossa limitação é demais.
Até porque a gente tem várias faculdades aí também que são cristãs e tem esse mesmo problema. Porque eu acho que a pessoa ela não teve aquele encontro real com Cristo, né, de ser dependente totalmente de Jesus, a tal ponto que qualquer vento de doutrina, qualquer palavra, qualquer sentimento acaba levando ele para qualquer outro caminho, tirando ele daquilo que seria o foco dele original, né? Eu vejo que se a pessoa se realmente ela entender isso, quem ela é em Cristo, não começa na faculdade, já começa lá na conversão, numa conversão genuína, verdadeira. É ele que faz o ambiente, né? Não é o ambiente que faz ele. E como, Mateus, o cara ser diferente nesse contexto? Você que... É bem complicado. Eu já fui em 2 faculdades, inclusive a Suelen falou, eu estudava à noite, então era pior ainda. É pior, eu também Às vezes estudei, chegava na mas parte do intervalo e o pouco pessoal vai já ia pro barzinho e para você não se corromper é difícil. Como a Suelen falou, você quer pertencer àquilo, mas entra muito no que o pastor falou, de você entender quem você é em Deus. E até estava pensando, refletindo essa semana, eu já sabia que ia rolar esse papo, eu fiquei pensando no povo judeu. O judeu, ele começa a entender sobre quem ele é, quem o povo dele é e quem é Deus para ele desde muito pequeno. Um judeu pega o filho dele no colo, na canguta, e já começa a falar para ele da Torá, já começa a contar sobre a história do povo. E então, quando ele cresce, ele já sabe quem é o Deus que ele serve e quem ele é em Deus, que ele é o povo escolhido de Deus, o povo que Jesus veio, o povo judeu. Então, eu acho que é justamente para a gente ser diferente, a gente precisa ter uma base e entender quem sou eu em Deus e quem Deus é para mim. Porque quando a gente entende isso, a gente vai ter um senso de responsabilidade de que a gente precisa ser Deus aqui na Terra. A gente precisa representar aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, eu acho que é muito da bagagem que a gente recebe. E, claro, muitos dos adolescentes não têm isso em casa. Então, aí entra o papel de uma igreja muito presente que vai caminhar com esse adolescente, uma liderança que vai caminhar com esse adolescente para mostrar para ele quem ele é em Deus. E aqui eu queria chegar nessa construção com vocês. E agora o papel da liderança como igreja. Você, Elton, que já está há 20 anos nisso. Sueli, que já vem agora nesse tempo, acho que 4 anos, 5 anos, junto com o Elton nesse trabalho? Não, tem 1 ano e pouquinho. E aí vocês que vão agora, nós estamos trabalhando aqui, gente, na ideia de que nós, como igreja, estamos aqui potencializando o trabalho, deixando o trabalho mais consistente no sentido de jovens e adolescentes, né? Nós temos aqui os jovens e adolescentes. E agora como, Elton, a liderança pode ser pontual na vida desses adolescentes? Como nessa perspectiva? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter uma liderança sarada, né? Psicologicamente, preparada na palavra, uma liderança que ora, uma liderança que sabe para onde vai, sabe de onde veio. Porque eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, se eu for um cego, eu não posso guiar uma pessoa, não consigo. Mas se eu souber quem eu sou, se eu tiver um tempo de palavra, um tempo de Bíblia, saber realmente aquele ministério queimando dentro de mim, eu vou saber como direcionar um adolescente, um jovem para uma vida cristã. Eu acredito muito nisso. Então, primeiramente, eu acho que a pessoa tem que saber quem ela é. Porque, infelizmente, nós sabemos que até dentro das igrejas nós temos pessoas que são líderes, mas não são líderes, né? Nós vemos algumas situações de pastores que são pastores, mas não são pastores de ovelha. Então, eu acho que, primeiramente, para que amadureça algumas questões e tenha uma direção em relação a jovens e adolescentes, a liderança ela precisa ser uma liderança sarada, uma liderança que sabe para onde vai e sabe de onde veio, primeiramente no meu ponto de vista. E Mateus, como que você vê nessa ideia que você vai agregar agora, trazendo jovens, fortificando esse trabalho na igreja? O que você pensou e o que você está levando para construir isso? Porque vai construir isso agora, né? Eu falo muito sobre a questão da comunicação para as diferentes faixas etárias, né? Então, o adolescente ele é um cara que tem bastante tempo, ele não é tão ocupado, ele não trabalha. Esse cara, o cara do Play 4, Play 5. Exatamente, você coloca esse cara, você faz programações para atrair esse cara para a igreja, porque ele tem tempo livre. O jovem da minha idade, a partir dos 18, já é o tempo que ele menos tem, porque ele faz faculdade, muitas vezes é casado, casou agora, trabalha. Então, o que ele menos tem é tempo. A única coisa que tira a nossa disputa como líder com esse jovem não é com balada, muitas vezes não é com isso, é com a Netflix, é com a cama.
é com o sono, o descanso, porque esse cara tá cansado. A única coisa que tira esse cara é uma paixão por Deus. E como o Elton disse, muito bem colocado, eu acho que isso começa no exemplo da liderança. Se você tiver uma liderança apaixonada por Deus, você acaba gerando isso, é uma consequência gerar isso neles. E a única coisa que tira eles de casa é isso. E esse é um relacionamento saudável, Matheus. Sim, com certeza. Quando a gente tem o fundamento na Bíblia e a gente tem uma vida de devoção a Deus, a gente entende a forma que a gente tem que se relacionar com as pessoas. Quando a gente tem um relacionamento saudável, e claro, muitas vezes um mau relacionamento com o pai impacta num mau relacionamento com Deus, porque a gente tem uma visão de Deus como um pai, e se eu não tenho uma visão de pai, às vezes isso pode trazer consequências no meu relacionamento com Deus. Exatamente, eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso, que num determinado culto, ele estava ministrando e Deus falou para ele abraçar uma pessoa, e ele ficou meio relutante, e ficou naquele embate até o momento que ele foi. Quando ele abraçou o cara estava todo durão, e quando ele abraçou o cara começou a chorar. E ele falou que ele, depois, conversando com o pastor Luciano Subirá, ele falou que ele tinha um problema com o pai dele e ele não conseguia enxergar Deus como um pai. Mas que se realmente Deus era um pai que amava ele, era para mandar um sinal. E o sinal foi o abraço que o pastor Luciano Subirá deu nele. Então, eu acho que quando a gente entende o relacionamento que a gente tem que ter com Deus em primeiro lugar, e isso, à luz da Bíblia, a gente consegue se relacionar com qualquer pessoa. Eu era uma pessoa muito fechada, muito antissocial, não conversava, mas quando eu tive realmente um encontro com Deus e eu entendi a forma que Deus queria se relacionar comigo, eu comecei a me relacionar muito melhor com as pessoas, porque a vida de devoção a Deus acaba, como consequência, levando a gente a ter um relacionamento saudável com as pessoas, porque igreja é isso, são pessoas. Sempre foi, né? E aí nós vamos tratar agora, partindo para uma ideia, a gente vem construindo isso, e a questão de amizade, né? Porque eu acho que o que tem roubado muito, né, no sentido de jovens e adolescentes, é como não ser influenciado pelos amigos não cristãos. E aí é um ponto que a gente precisa pensar muito, porque nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, eu como pastor, eu ministro aqui, tenho discipulado, estou acompanhando, mas o tempo do cara, muitas vezes, ele passa muito mais fora, longe, do que aqui dentro, né? Essa ideia do evangelho de verdade ser potencializado na vida do cara, e tanto para o adolescente como para o jovem, lá fora ele não ser influenciado pelos amigos, né? E aí? Eu vou deixar com vocês, porque... Eu acho que entra naquela questão da identidade. Não tem como fugir disso. Se você souber quem você é em Deus, você não é feito pelo ambiente, você faz o ambiente. Então é uma construção de entender quem você é em Deus. É isso que te limita, né? Porque o que acontece? A igreja, por um tempo, ela colocou esses jovens numa bolha, né? Você precisa ser santo, você precisa estar retirado, você não pode ter amigos do mundo, você não pode fazer faculdade. Então você exclui o cara da sociedade para que o cara não peque. E isso é um erro. Quando, na verdade, você deveria inserir ele sarado, curado na sociedade para que ele mude as outras pessoas, para que ele seja um agente de transformação. Mas eu acho que isso só acontece com a intimidade. Eu falo por mim, então, o nosso ambiente ali não era cristão, não é, né? A minha família não é. Então, se eu não tenho uma intimidade com Deus, assim, pro Espírito Santo para me falar assim, tá errado, fez certo, né? Tem que perdoar, não tem que ficar com raiva, né? Se eu não tiver essa intimidade, não tem como, tem como. Então, eu acho que o que falta para o jovem é essa intimidade que eles não querem. Eles querem vir, parece que eles querem que a gente dê essa intimidade para eles. Porque é mais fácil eu pegar a minha intimidade que eu tenho com o Espírito Santo e colocar neles, mas eles não querem. Porque o Espírito Santo vai falar mais não do que sim para você. Não, tá errado, não. E também olhando para o contexto de quem olha de fora, para os crentes, porque o crente tem aquela ideia daquela bolha, né? De não se relacionar e não criar isso. Ok, eu sou luz, mas como que eu vou para que as pessoas entendam o que eu carrego, né? Porque antigamente, no meu tempo, era essa ideia de isolamento. Fica para cá, você sabe disso, não se relaciona, você não tem que estar lá no meio deles. E agora, para a gente não criar essa bolha, né? Para não criar também essa ideia, né? Não quero ser, olha, cara, eu nunca quero ser da igreja desse cara. Eu nunca quero servir ao Deus desse cara, porque esse cara não se relaciona. Esse cara é muito antipático, esse cara é um cara fechado, esse cara... Que evangelho é esse? Não pode nada, né? Não vou para sua igreja, não posso nada. Como é que essa galera olha para nós hoje? Claro, e sendo essa influência e não sendo influenciado, mas como se ponderar nesse lugar e
ser um cristão que, olha, cara, eu vou fazer o que você está fazendo, eu quero ser o que você é por causa dessa... Como? Será que é com palavras? Será que é se isolando? Como que a gente vai fazer isso, né? Hoje eu estava refletindo, até o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E, cara, Jesus era um cara que andava no meio de todo mundo. E aí entra no que o Bruno falou. Não era o ambiente que definia quem Jesus era Jesus que definia o ambiente que ele estava. O padrão era ele, né? Exatamente. Então, se a gente olha para Jesus como um padrão e a gente imita ele, cara, não tem como dar errado. Sabe o que eu acho louco? Que na mesa de Jesus como essa, sentava discípulos, pecadores e publicanos. Como isso, cara? Né? E era isso que conflitava a mente dos religiosos. Porque os religiosos em pé em volta da mesa olhavam para Jesus e diziam assim, cara, vocês não lavaram a mão. Veja, os aspectos que os religiosos mais observavam eram essas atitudes externas. E não o que Jesus estava construindo dentro deles, na parte de dentro. Porque essa era a ideia de Jesus. Pô, vocês estão sentados aqui, os religiosos dizendo, nós estamos observando que vocês não lavaram a mão. Veja, o aspecto religioso é esse. Não vá lá, eles estão bebendo. Não vá lá, porque lá é um ambiente... Não, era esse o lugar que de verdade deveria de entrar e transformar esses lugares. E eu acho que um ponto importante para falar sobre isso é cada pessoa se conhecer e se policiar. Tem lugares que tem pessoas que não estão preparadas para entrar ainda. Digamos, o cara vem de festa, balada, bebida, ele está 1 mês, 2 meses na igreja, ainda está... começando no evangelho, ele quer voltar para lá para evangelizar. Não, é aquele primeiro amor, né? É o primeiro amor que é a doideira, que tá no cara, agora eu vou meter manda o cara botar o revólver na cabeça, tira. Dá um copo de veneno, né? Não tentarás, né? Você tem que ter esse policiamento de saber, não, eu posso entrar nesse ambiente porque eu sou conhecer curado teu limite, nisso. né? Exatamente, conhecer o seu limite. Isso é importante. Eu acho que isso é legal, porque até que ponto, também outra coisa que a gente pode pensar também aqui, até que ponto vale a pena continuar uma amizade? Isso não vai te, né? Como é que é isso, né? Por exemplo, numa faculdade, num colégio, no trabalho, como é que você vai manter isso, né? Isso está sendo saudável para você? Essa é a ideia, né? Para mim, eu tive uma experiência assim na minha faculdade. Eu até mudei de horário, né? Porque quando eu entrei na igreja eu era da parte da manhã e daí eu tinha uma turminha ali, beleza. Só que as meninas eram terríveis, né? Não que eu era santa, né? Só que daí eu falei, Deus, se for assim, eu não vou conseguir continuar, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir me dedicar, porque o estilo de vida delas é diferente do meu, só que eu ali, junto com elas, era a mesma coisa. Precisava ser luz, né? Eu precisava mudar minha situação. Falei, Deus, eu vou mudar de horário e que aí ninguém vem atrás de mim. Então, eu tive que me posicionar, eu tive que tomar uma atitude. Eu acho que, às vezes, a gente só espera de Deus, Deus vai mudar, Deus vai fazer um milagre. Não, às vezes, você tem que mudar. Eu mudei de horário, eu falei, não, eu não vou mais. Sabe, eu não vou mais andar com elas. Eu falei, vou mudar de horário, vou mudar para a noite. Então, sabe, eu tive que tomar esse posicionamento. Porque eu sei que o meu coração ainda não estava preparado para andar com elas. Hoje, se eu sentar, beleza, eu vou conseguir ser diferente. Mas naquela época eu tive que tomar atitude porque a consequência é minha. Então eu tenho que me posicionar ali. Eu sei que eu tinha muitos amigos assim e eu achava que a missão de ganhar eles para Jesus era minha. E aí eu ficava focado nisso. E toda vez que eu me aproximava deles, eles mudavam mais eu do que eu mudava eles. E aí eu percebi que uma hora ou outra eu não poderia mais fazer isso. Eu acho que o limite é quando o seu relacionamento com Deus começa a ser afetado. Se o relacionamento com outra pessoa afeta o seu relacionamento com Deus, é a hora de você se distanciar e se afastar. E eu tirei esse peso das minhas costas de que eu tinha ganho para Jesus. Então, uma hora ou outra, pode ser que uma palavra minha alcance, pode ser que seja um momento, mas se Jesus quiser, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer e não precisa de mim para isso. Ele precisa de mim curado e não de mim lá fingindo que sou uma coisa que não sou, entendeu? Então, acho que isso é o limite, é onde não afeta o teu relacionamento com Deus. É a ideia de ser uma testemunha e falar pouco, né? Exatamente. Eu acho que quando você fala muito, mas as suas atitudes não corroboram com aquele lugar que você está, isso não está transformando o ambiente. Você está, na realidade, contaminando. Né? Exatamente. Eu vejo que é muito a questão de testemunho, né? Se eu acho que o lugar que eu vou estar, eu não vou dar um testemunho daquilo que vive dentro de mim, então é melhor que eu não esteja naquele lugar, entendeu? Do que eu chegar naquele lugar e influenciar as pessoas para o lado errado, ou ser influenciado pelas pessoas e não influenciar as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. Você saber, não, eu vou lá, mas eu vou ser diferente. Eu vou ser um testemunho.
Porque não é porque você está num lugar que as pessoas bebem que você pode beber. Não é porque você está num lugar que as pessoas usam droga que você vai usar droga. Mas quem é você em Cristo? Eu tenho vários amigos meus que de todas as formas usam de tudo, fazem de tudo, mas eu não faço isso. E eles me respeitam por isso, eu respeito eles por isso, eu amo eles por isso, e a palavra, eu estou levando a palavra aqui. E o Espírito Santo ele vai fazer a parte dele, mas até que ponto que eu posso ir? No contexto, quando você está fora desse ambiente de igreja, né? Eu não sei quem foi que escreveu, que diz 1% das pessoas lerão a Bíblia e 99% das pessoas lerão você. A gente aprendeu com o Tom Sampaio aquela questão de ganhar o direito de fala, né? Também essa questão de a gente chegar pregando e tal, a pessoa não quer te ouvir. Então é nessa hora que o testemunho ele vale mais, porque você não vai chegar para um cara que está no mundo, aqui na igreja você consegue fazer isso, porque as pessoas estão sabendo que vai ter um momento de palavra, mas você não consegue chegar para um cara que está no mundo e colocando palavra na cara dele. Então eu acho que é aí que entra muito o que Paulo disse, que nós somos cartas, nós precisamos ser lidos pelas pessoas. As pessoas precisam ler a gente e ver Cristo na gente, lendo a gente. Muitas vezes a gente fala nada. Eu tenho uma experiência muito interessante na empresa que eu trabalhava, que tem uma colaboradora lá que ela é espírita, inclusive, e às vezes a gente estava no horário de almoço, uma coisa mais descontraída, entrava num assunto religioso, eu falava sobre Jesus e tal, a gente às vezes debatia alguma coisa, e beleza, mas não ficava sendo aquele cara chato, você vai pro inferno se você não se converter, que é o que acontece muito, às vezes você manda a pessoa pro inferno sozinho. Mas eu vivia, tentava ser o mais parecido com Jesus possível, o caráter dele, e numa determinada ocasião uma pessoa muito próxima dela morreu, né? Ela acabou falecendo em decorrência do Covid, e a primeira pessoa que ela ligou fui eu. Ela me ligou e falou: Mateus, você pode orar comigo? Eu estava aqui, a única pessoa que eu consegui pensar foi você. Uau. E aí eu orei com ela, ministrei sobre a vida dela, e a gente criou uma amizade muito legal. Então acho que entra muito nisso de você ser, porque é muito fácil falar, agora ser que é o difícil. Então nessa experiência eu aprendi muito mais e que, cara, eu preciso ser muito mais, cada vez mais, para que as pessoas vejam Jesus em mim. Sim. Não só ouçam falar de Jesus através de mim. E entender também que nós carregamos uma mensagem poderosa, né? Eu fico pensando essa ideia de Jesus incentivando os discípulos naquele momento, dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa ideia de instigar neles: vocês podem irem, porque é no meu nome. Como foi tão poderoso isso que chegou até nós. Então essa ideia de nós temos uma igreja com essa cultura bíblica, com esse entendimento bíblico, e aonde eles estiverem, tanto jovens como adolescentes, cara, porque é muito importante, porque se vocês pegam alguém e emprega nela todo o conceito errado, ela vai reproduzir um conceito errado. Mas se você pega alguém e emprega nela a Bíblia, a palavra de Deus, um conceito de Jesus, eu creio que isso vai ser, aonde essa pessoa estiver, aonde esse adolescente estiver, aonde esse jovem estiver, isso vai ser potencializado, cara, não tem como. Essa verdade que nós carregamos, ela não interessa o ambiente que você está, se ele é saudável ou não, quem vai olhar para você vai ver luz em você. Exatamente. Então, por exemplo, a minha ideia de jovem lá atrás, né, eu sempre falo aqui, eu nunca usei droga. Eu nunca bebi, né? Eu acho que o único cigarro que eu fumei foi um de chimarrão que eu fiz e fiquei chapadão, louco. Né? Não sei o que é isso, cara. Não, o quê? Uma vez nós pegamos uma disciplina na igreja, o pastor deu uma disciplina para nós, nós entortamos o carro dele, ele ia para frente, pegava na grade, vinha para trás, pegava na árvore. Não era tão assim também. Cara, pegamos uma disciplina, aquele dia eu falei: não, hoje eu vou beber. Então, nunca bebi, sabe? Para ver qual que é essa parada, mas a gente, assim, eu passei a noite inteira bebendo, passei mal e tal, mas aquela sede de estar na igreja, era de fazer as coisas de Deus, era muito doido, ninguém conseguia apagar isso, sabe? E hoje nós vemos uma cultura de jovens tão volúvel, cara, tão eu acho que suscetível, que se você dá uma palavra muito dura, ele não, sabe, uma galera, será que esse contexto, dessa geração, Elton, será que esse é um... O que a gente vê? Parece que a gente foi criado muito, né, na oração. Olha aí, rapaz, fecha o olho. Sabe que essa questão foi faltando nos dias de hoje. Né? Eu lembro do meu pai, cara, nós dentro da igreja, eu venho de um contexto da igreja de Deus e Amor e tal. Cara, Deus o livre, se sentasse no banco e não fechasse o tinha pelo menos fechar o olho. Meu pai tinha o olho fechado, cara.
Né? Eu me lembro de uma coisa, até a galera que vai dar risada depois, eu me lembro de uma vez que meu pai falou, fecha o olho. E eu fechei, ele falou, fecha forte. Então eu tinha que fazer meio forte assim para ele ver. E acabou a luz no meio da igreja. Mano do céu, eu abri o olho. Aquilo estava um breu. Eu apanhei e falei, fiquei cego. Falei, Deus, me perdoa, nunca mais vou pecar. Eu não vou mentir mais, sabe? Essa doideira, sabe? Mas sabe? E a gente não vê, cara. Meu pai, nossa, se eu for para a igreja e não conversar. E hoje a gente não vê mais isso. Não é que isso era ruim, era saudável até um certo ponto. Porque nos fazia ter esse entendimento, né? Hoje, você que está há 20 anos, você tanto pegou essa geração lá atrás, como está pegando essa galera de agora. O que você tem percebido nisso, Elton? Eu lembro assim, a gente ia para a escola bíblica dominical, e quando a gente entrava dentro da sala onde que ia ter a escola bíblica, onde a professora ia estar lá trazendo a palavra, tinha um chicote de pendurado de couro, com 3 lascas de couro. Mano do céu, pense. Então, se você não ficasse quieto, se você não cantasse, se você não batesse palma, se você não dobrasse o joelho, se você não orasse, você apanhava. Já tem uma solução, Sueli. Vamos aderir isso aí. Você apanhava. Então, o que acontecia? A gente chegava na igreja... parecia um formato muito carrasco e tal. Mas, cara, olhando para o outro lado, né, eu me lembro das nossas escolas de crianças naquela época, de adolescentes, na idade de 12, 13 anos. Cara, a gente chegava, a professora chegava, era um cultinho que a gente tinha naquele lugar lá, todo mundo orando, não quero saber. E, de repente, dava uma Bíblia para mim, falava, hoje você vai trazer a palavra. Eu tremia, subia lá, e tinha que trazer aquela palavra. Era com todo mundo, e isso forjou a gente de uma forma que a gente hoje está aqui, cara. Sabe? Essa escola, e hoje, o que a gente está vendo nisso hoje, né? O que eu vejo disso? Eu vejo assim, hoje... Será que a gente vê um líder também dizendo, não, vamos ler a Bíblia, tal, quando o cara sai daquilo não tem a constância em casa? Não, eu acho que assim, hoje, esse não é um problema só dos jovens. Hoje esse é um problema da igreja. De muitas igrejas, de muitas pessoas que se você entrou dentro da igreja, eu acho que sim... Você entrou dentro da igreja, você não cumprimentou o irmão não vem mais na igreja. Você antigamente chegasse, cara, perna de pau, magrelo, hoje não dá para falar mais isso, porque tudo dói, tudo machuca, sabe? E a igreja, hoje a gente vê que pessoas são assim, pessoas mais velhas dentro da igreja, pessoas que deixam de vir na igreja, porque talvez o pastor passou e não cumprimentou, porque o pastor tem uma igreja com 300 pessoas para cuidar, e muitas vezes... Não cumprimentou. Eu não vou mais. E será que isso reproduz nos filhos? Reproduz nos filhos. Reproduz nos filhos porque o que acontece aqui é reflexo do que acontece dentro de casa. E você tem observado o modelo do pai no próprio modelo do filho? A linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma, não muda. Até as críticas. A mesma, né? Até a crítica, se você for ver, aí você fala, mas da onde? Eu estava conversando com meu pai. Muitos, mas quantos que não foi que a gente sentou? E era a mesma linguagem. Quando você viu o pai, era do mesmo. O Li está errado. O pastor está errado. É um reflexo, né? Criado assim, convívio, que o pastor falou no começo. O cara fica 24 horas com o pai, é natural que E você, Matheus, essa cultura de crescimento com o teu pai, como é que você foi forjado? Então, graças a Deus, eu cresci num lar cristão. Quando meu pai se converteu, ele foi bem carrasco, né? Queimou muitos brinquedos meus, até uns 4 anos não tinha brinquedo, perdeu tudo Batman, era do demônio. Tudo. Mas eu te amo mesmo assim, pai. Não tinha nada de brinquedo. Mas ele, quando ele começou realmente a ter um relacionamento com Deus, ele entendeu como ser um pai. Eu fico olhando para essa época, por exemplo, que nem na nossa. Hoje você tem o PlayStation 5, né? Eu não sabia o que era isso, cara. Era Atari. Entendeu? A minha primeira televisão eu troquei num cachorro. Eu troquei num cachorro e eu levei para dentro de casa. Meu pai quase eu tinha 14 anos. Meu pai quase fez eu sair de casa por causa daquela televisão. Você está entendendo? Olha, você consegue olhar lá para trás e ver essa... Cara, nós não tínhamos televisão, não podia assistir um desenho, era o televizinho. Eu tinha que ir no vizinho ficar, sabe? Não podia, cara, nada disso. Nada. Na minha época, eu fui assistir desenho da Disney depois que eu já era grande. Eu me lembro de um irmão da igreja que a gente congregava, que ele não tinha televisão em casa, ele ia na casa dos filhos dele, ele virava a cadeira contra a televisão e o Pica-Pau passando lá, daqui a pouco ele começava de costa, mas esse Pica-Pau é burro, mas ele não estava olhando para o Pica-Pau lá, porque a religiosidade dele, ele não podia olhar para lá. Então a gente vem dessa cultura. E hoje, será que esse mundo de facilidade, Matheus, continua aí, né, falando disso, que a gente vai entrar num assunto muito complicado aqui agora. Mas graças a Deus meu pai
tendo intimidade com Deus, ele aprendeu a ser um bom pai. Então, ele era o cara que me pegava na canguta e eu saía evangelizar com ele no domingo. Então, eu fui criado com vivendo essa cultura de que o evangelho é você viver, não só falar. Então, o meu pai, além dele falar, ele vivia pra gente o evangelho. Então, eu tenho esse privilégio, eu agradeço a Deus, que é um privilégio que muitos não têm. Mas isso forjou muito, e até entra no que a gente comentou, né, que às vezes até as críticas, só que isso forjou em mim um caráter de eu questionar, às vezes, o meu próprio pai. Não brigar com ele, mas às vezes a gente entra em debates. Porque ele criou esse ambiente saudável, ele deu essa abertura para que acontecesse. Então, tudo volta na questão de você ter realmente um pai que entende o papel de pai dele e transmite isso para o filho. E agora, nesse contexto da Sueli, né? Contexto de drogas, né, Sueli? Fala um pouco da tua história. Eu não tive um referencial. Eu tive que falar para Deus as minhas necessidades. Então, Você não tinha como correr para mim. não tinha outro caminho, né? Não tinha, porque o meu pai continua da mesma situação. Então, eu tive que mudar diante da situação. Então, eu tive que assumir a responsabilidade. Vai chegar uma época na vida dos jovens que eles vão ter que assumir a responsabilidade. Porque talvez o ambiente não vai mudar, os pais não vão melhorar. E daí, você vai ficar até quando? Eu ia ficar até quando me lamentar? Esse contexto teu de criança, e como é que foi até esse momento aqui? Até esse momento aqui, foi grande o contexto. Mas eu sempre morei com a minha mãe, então sou eu e mais 5 irmãos, todos de pais diferentes. Então, minha mãe conseguiu consolidar um casamento. Então, a minha mãe era traficante e daí foi presa. E quando ela foi presa, eu tinha 6 anos. Daí tinha meu irmão mais novo que tinha 4, uma de 2 e 2 mais velhas, 2 anos mais velhas. Então, naquele dia a gente se emancipou, né, dela. Então, eu fui para casa de parentes de segundo grau. Foram cuidados por outros. Isso, cuidado pela minha avó, que é consideração, não é nem de sangue. Eu e meu irmão, minhas irmãs foram para os pais. Então, foi todo mundo bem separado. Então, eu e o Nando vivemos com os nossos tios, eu com a minha avó e ele com os tios. Então, a gente viveu nesse ambiente, então foi separado. A gente foi ter contato com a minha mãe 8 anos depois, que foi quando ela saiu da cadeia. Então, ela ficou 8 anos. Então, e o teu envolvimento com droga, como que foi isso? Então, eu comecei com uns 14 anos na escola. Foi na escola. Na escola. A gente comprava, eu era do primeiro ano. Daí a gente comprava do terceiro ano, que vendia dentro da escola, lança-perfume, não sei como conhece aqui, né? Sim, mas lá é lança-perfume. Então a gente usava no moletom dentro da escola. Então a gente ia lá pro fundão, colocava no moletom, usava e tudo certo. Os professores ninguém via, não tinha também a escola era mais bagunçada. Então eu comecei assim. Daí depois fui pra festinha ali de 15 anos, tudo inocente, aí fumei meu primeiro baseado. Mas já bebia, só que a minha família ali sempre foi criada num ambiente de que pode fazer dentro de casa, não pode fazer na rua. Então, beber, eu sempre bebi desde os 12. Então, já estive como alcoólico com 12 anos. Uau. Mas sabe qual que é a situação? Por que a gente tem que ter essa conversa? Porque hoje, dentro da igreja, a gente não tem esse contexto ainda, mas a gente vê na sociedade que a gente vive, muitas meninas de 15, 16 anos grávidas já. Não estou dizendo, não estou julgando a situação, mas eu vejo que tem etapas da vida da gente que a gente não precisa pular. Não precisa pular etapas. É por isso que eu falo, parece que as coisas estão muito precoces. Você vê crianças, cara. Você vê, quando você senta para conversar, você vê assim, quais são as suas expectativas para o futuro, o que trocar de Barbie, sabe, assim, coisas muito raso. E parece ser que os pais também, no sentido assim, se eu não fizer, ela vai se cortar. Sabe, esse medo de não liberar para namorar muito precoce, porque o pai também está amarrado em certas circunstâncias. Então o pai acaba tipo assim, é melhor que vá, que me enche o saco. entendeu? E isso não é ruim, pô. Com certeza. Acho até com relação ao que o pastor falou da questão de idade, qual que é o tempo certo para namorar? É o tempo que você vai ter um curto tempo para alinhar a expectativa e casar. Sim. É isso que tem que estar na cabeça. Tem que ser uma... Tem cara que tá namorando 8 anos. Exatamente. Exatamente. E aí, será que ele vai querer namorar? Ele vai casar? Ele precisa. O melhor do casamento dentro do namoro. Exatamente. Esse cara. Responsabilidade de esse cara. Eu me lembro de uma vez que eu saí do culto, tinha um casalzinho de namorado, de adolescentes na porta da igreja. E ela tava com uma calça muito justa, o cara apertado, abraçando ela. Eu cheguei nele e falei, cara, vem aqui. Aí eu chamei ele, falei, cara, eu tô preocupado.
Ele falou, como assim, pastor? Ele falou, eu falei, cara, olha como você está segurando essa menina, ela é tua namorada assim? Não, mas não está acontecendo nada. Eu falei, então agora me deu outro tipo de preocupação. Então você, para mim, então você joga no outro time. Porque essa menina, você está dizendo para mim que não está acontecendo nada, ou você está mentindo para mim, ou então você está... Cara, o que é isso? Entende? Então a gente vê muito isso e muitas vezes os pais estão diante dos olhos dele e aí você tem um namoro complicado, que um adiantamento de muita coisa precoce, tem um noivado que vai ser só na verdade, quando o namoro, você só entende que quando o namoro é muito precoce, os casamentos já são arranjados, já são feitos, e entra, bota os dois na fogueira, porque aqui não tem mais o que ajustar, e vai um casamento todo arruinado. Uma das pautas, inclusive, é justamente sobre isso, sobre as pessoas não se prepararem para o casamento. Então, hoje você quer dirigir, o governo te exige que você faça autoescola, que você pague, que você faça um estudo. Você quer ser médico, a sociedade exige que você faça uma faculdade, 5 anos, mais 2 anos de residência. Você quer casar, os caras te dão um papel e falam pronto. Nem precisa. Se morar junto, já está casado. Hoje em dia... Você nem precisa. Você mora junto com a pessoa... já está casado. Aí o cara nunca paga uma conta de luz, uma conta de água. Sabe aquela ideia, e talvez e o namoro na Bíblia, a gente não encontra essas bases. Mas como você muito bem disse, você encontra o princípio. Talvez você não vai ter essa palavra que é muito nova, que veio agora de um tempo para cá, né? Talvez quem vai olhar vai falar, mas claro, a Bíblia tem um contexto judaico e lá é assim e tal. Talvez lá nem existia essa questão de namoro, porque a cultura dos judeus, isso, talvez, mas, e aí? Tá, então, o cara não pode mais ficar, ele pode, Elton? Se ele ficar, ele vai ficar. Se ele ficar, ele vai ficar, porque quando você... Porque você chega no... Não, você está namorando, não, estamos ficando. Estamos conhecendo. Ele santifica o ficar, né? Se conhecendo, daí você pega aquela expectativa que tinha que estar em Cristo, em Jesus, e põe no miserável ali, que você está ficando, no ficante. Aí, ele acontece, que me tirou da depressão. o salário do pecado é aonde? Esse dia eu estava conversando com o menino falou assim, não, eu estou depressivo. Eu falei, mas você está namorando com uma menina que está igual a você, cara. Não, é porque vai que a gente pode se ajudar. E será que a gente está vendo muito a questão do sexo antes do casamento? Isso é bem comum hoje em dia. Eu acho que eu vou explicar o que eu penso sobre isso, né? Quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia diz que eles se tornam um só e o sexo ele é casamento para Deus. Toda vez que alguém se relaciona sexualmente, nos olhos de Deus, não existiu a cerimônia, não existiu o contrato civil, ele é casamento para Deus. Só que o que ele diz? Que se uniu Adão e Eva, se tornaram um só, mas antes de se tornarem um só, eles deixaram pai e mãe. Então o sexo, ele exige uma responsabilidade, que é deixar pai e mãe, independência. E as pessoas só querem o prazer, mas não querem a responsabilidade. Então, quando eu faço sexo com meu namorado, eu só tenho o prazer, mas eu não tenho a responsabilidade de acordar com ele todo dia, de pagar a conta, de amar minha esposa. Compromisso. Então, o sexo ele só traz o prazer, e o prazer deliberado, sem responsabilidade, ele acaba... E o que o mundo diz lá fora, Matheus? O mundo diz que é normal, né? Eu já ouvi muita gente falando que é o test drive, né? Que é uma coisa terrível. É o test drive para eu saber se eu vou gostar. Se não né? for bom, eu Mas troco. aí tem o contraponto. Se você nunca fez, você não precisa saber se você vai gostar, cara. Casa com o teu marido virgem ou com a tua esposa virgem e pronto, cara. Vocês Que outro aprendem. parâmetro você vai Será ter? que não é muito quadrada essa ideia de virgem Meu ainda? Deus do céu. É difícil você achar os abençoados. É raro. Mas eu acho que é um ensinamento. Eu acho que a gente tem que ter essa questão de alinhamento como liderança para que essa geração seja santificada, né? Na palavra, não tem outro lugar. E você acha que existe uma idade certa para a gente ir para o final aqui? Eu não acho que existe uma idade certa, eu acho que existe mentalidade certa, a hora certa de... O cara quer fazer faculdade, vai namorar... O cara é cristão, tem 17 anos, ele quer fazer faculdade, e aí ele vai namorar. Como que ele vai casar? Ele vai esperar os 5 anos da faculdade para daí ele casar? Não faz sentido. Então, se eu quero fazer faculdade, se eu quero criar uma profissão, por que não correr isso antes do que eu namoro? Para depois casar? Então, acho que não existe idade certa, acho que existe o tempo certo. E como saber, por exemplo, se a pessoa que eu escolhi é a pessoa certa? Você sendo certo. Porque não tem como, se eu sou uma pessoa certa e sigo princípios, eu não vou aceitar alguém diferente. Não vai aceitar aquilo que quebra o princípio, Porque né? assim, se eu sigo Deus, né, tudo certinho, aí uma pessoa vem, é de outra religião. Cara,
é princípios, ele não está batendo, julga é desigual. As pessoas, elas querem... Não. E aí, Matheus? Eu uso a máxima de amar a Deus acima de todas as coisas. Então você vai saber como... Se você conhece uma pessoa que está disposta a amar a Deus mais do que ela ama você, cara, case com essa pessoa. E esteja disposto a amar a Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é raro. Porque esse é ela o for pro sexo princípio. oposto, claro. Exatamente. Né? Obviamente, eu acho que não precisa nem Sim, tratar Tive esse uma é o disso. irmã ponto. que tem um menino, deve ter um adolescente que está morando com ela ainda, deve ter uns 40 anos, mais ou menos. E aí ela... Tem um menino com 40 anos que mora com a mãe ainda. Ah, sim. Aí a Tô mãe esperando o tempo tem certo isso pra também, sair. né? Que também o cara fica esperando o tempo certo, fica 40 anos morando com a mãe. Fica só orando, né? É o Ora, Kiko, ora, é ora. o filho Kiko dentro de casa. Ah, mamãe! Né? E aí ela veio falar, pastor, meu filho, sabe aquela ideia de proteção? Ele gostou de uma menina. Eu falei, glória a Deus, irmã. Ele gostou de menina. Deus abençoe. Olha, Já está no caminho. sabe que bom, né? Vai que é tua, Tafarel. Pra gente terminar, gente, casamento é uma decisão muito importante da vida. Eu já estou indo para 20 anos de casados, né? A primeira namorada, a primeira esposa, entramos, casamos, tudo entrou de branco, fizemos tudo, compramos terreno, andamos dentro do princípio de Deus. Até eu lembro de uma palavra que o meu sogro disse, isso há 20 anos atrás. Ele não era evangélico, ele disse, cara, se você vê que você vai cair, me avise. Não me envergonhe meu nome, né? E eu dizia assim, cara, antes de eu envergonhar o seu nome, eu tenho o nome de Jesus. Preciso ser levado a sério. Não foi fácil, né? E é isso que a gente fala para os jovens. A gente sabe que essa questão do namoro não é fácil. Eles vão cair se não orarem, se não buscarem a Deus, se Deus não for o fundamento para a vida deles. E hoje nós estamos vendo que essa questão do casamento precisa ser colocada na balança. O que a gente tem que colocar na balança? Esses princípios que vocês falaram. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque nos dias atuais os jovens namoram por tanto tempo e os seus casamentos terminam muito rápido. O cara passa 8 anos namorando, casa, dá um mês e separa. Porque o casamento exige responsabilidade, o namoro não. E ele já experimentou tudo isso lá Tudo que atrás, ele cara. precisava. Ele só pegou a parte ruim do casamento. Ele quer o benefício, mas não o sacrifício. O cara... Ah, não, que ele teve o prazer, mas ele não sabe nem quanto custa. Chegava o talão de luz no correio. Cara, existe conta de luz para pagar? Ela não paga sozinha. Ela Achei que era não de paga graça. sozinha. Quem que lava essa louça aqui que tá aqui? Quem que lava essa louça? Então, cara, a gente vai terminar, porque o assunto é vasto. Vai Né? longe. E a gente precisa encerrar isso. E eu quero olhar para você que está aí assistindo esse JPRcast, que você se inscreva no nosso canal, que você curta aí, que você divulgue essa palavra. Nós vamos voltar com mais esse assunto, que esse assunto aqui dá assunto para... Mais de hora. assim, sabe, o casamento e a família, os olhos de Deus, como que Deus enxerga isso tudo, como que Deus olha para o casamento saudável. Então, acho que isso é muito importante e a gente quer encerrar, agradecer, né? Tinha muitas perguntas aí, mas o nosso tempo aqui, nós precisamos ser muito... Nós vamos voltar com esse assunto, acho que é muito importante. Mateus, suas considerações finais, agradecendo a galera aí, e daí? Bom, pessoal, agradecer a todo mundo aí. Acho que a consideração final é se inscreva no canal, compartilhe para que isso aí alcance o máximo de pessoas possíveis. E deixe nos comentários aí o que você achou, perguntas para o próximo já, que vai ser um prazer a gente estar aí para responder e para ajudar cada um de vocês. É isso, Eli. É isso aí que o Matheus falou. Então, deixe mais perguntas que a gente vai desenvolvendo. Eu acredito que tem muitas dúvidas, principalmente os jovens daqui da igreja, e a gente está aqui para isso. Elton. Eu só quero deixar uma palavrinha só bem rápida, né? Para você que é pai, seja um ótimo pai, seja o pai que você talvez não teve. Você que é filho, seja um bom filho. Respeite seus pais, ouça seus pais. Você que é líder, seja o melhor líder. Você que é discipulado, você que é uma pessoa que frequenta a igreja, seja a melhor pessoa possível para essa geração, porque é isso que nós precisamos, ter um entendimento na palavra e viver segundo a palavra de Deus. Então eu só queria deixar isso para você, que nós aqui só estamos conversando algo para construir algo dentro de você, e eu sei que isso vai gerar coisas grandes lá na frente, porque Deus, Ele tem coisas preparadas para a família, e é isso que nós defendemos através da palavra de Deus. E aí? Cara, eu quero agradecer, foi um papo muito legal. E o conselho que eu quero deixar para vocês é se relacionem com Deus, e todos os outros relacionamentos serão bons para você. E é isso aí. Uau! Gente, Deus abençoe vocês.
curta a nossa página, se inscreva no canal do YouTube, divulgue isso. Esse é o nosso entendimento como igreja. O assunto não fechou, a gente tinha muita coisa para falar, a gente não fechou o assunto, foi um bate-papo, uma conversa, né? E que você possa ser edificado com tudo isso que nós compartilhamos com você. Em nome de Jesus, voltamos com o JPR Cast, com os outros assuntos, tem coisa boa vindo por aí. Deus abençoe vocês. Valeu, querido. Deus abençoe.